Eu, na minha cabecinha fértil, quase que infantil, quem é pai de crianças ainda de idade 5 e 8 anos, a gente fica fértil, assiste muito desenho, né? E Deus me deu alguns códigos, algumas mensagens em forma de código. Sabe? Já viu isso em filme? Tem alguma emergência lá na empresa, na instituição, no exército lá, aí toca código vermelho, todo mundo tem que sair ou fazer alguma coisa. Eu lembro que eu trabalhava no caixa de uma loja, e quando o caixa já estava cheio de dinheiro, eu tinha que gritar 73, era o código para o fiscal vir esvaziar o caixa. Códigos são códigos para alguma coisa acontecer, é um sinal para que algo diferente vai acontecer. E Deus me deu algumas mensagens em forma de código. A mensagem de hoje é código SCF: sangue, cinza e fogo. É fundamento da nossa fé. O Senhor me orientou a pregar hoje sobre o fundamento, a base da nossa fé. Nós temos ouvido nos dias de hoje tantas mensagens, tantos pregadores, teólogos, instruídos, pregando coisas complexas, mas às vezes nos está faltando a base, o alicerce, o fundamento, a cruz. E essa mensagem é para isso, para falar do que mais importa, para falar da base, da origem. Sangue, cinza e fogo. O texto que nós lemos está no livro de Levítico, que é a lei do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E é claro, você sabe, nós não estamos mais sob o jugo, não estamos mais debaixo, não praticamos mais a lei cerimonial. Se nós estivéssemos ainda no Antigo Testamento, ali fora, teria uma espécie de bacia, onde cada um deveria trazer um animal para ser sacrificado, entregue ao sacerdote, derramado o seu sangue. Aqui mais ou menos, lá atrás dessa parede, estaria um local coberto por um véu, chamado Santo dos Santos, ali com o propiciatório, sacrifício de animais. Esse lugar cheiraria a queimado, a animal queimado, porque era assim o tempo do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais para purgar os pecados. E essa oferta que nós vemos aí nesse texto, a oferta de holocausto, era uma oferta diferente de várias outras. Porque na oferta de holocausto, o sangue do animal era derramado e o animal era totalmente consumido pelo fogo até virar cinza. Porque em outras ofertas, o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha o direito das gorduras, de parte da oferta. Perdão, tinha direito de parte das ofertas e o melhor ficava para o Senhor. Mas aqui não, aqui tudo, absolutamente tudo, deveria ser queimado. Simboliza a consagração total, entrega completa. Esse é o símbolo desse sacrifício de holocausto. E você sabe que esses sacrifícios apontam para Cristo. Porque que nós não precisamos mais ter isso aqui na casa de Deus. Porque Jesus foi o sacrifício de uma vez por todas. Tem um livro da Bíblia só para explicar isso, o livro de Hebreus. Trata da diferença da antiga aliança, dos antigos sacrifícios para o sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não há mais sacrifícios a se fazer de um inocente, para que o culpado seja liberto. Porque o sangue de Jesus na cruz já nos cobriu. O sacrifício do Antigo Testamento precisava ser repetido diariamente. E o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas. Porém, há princípios que são fundamentais na lei do Antigo Testamento. Princípios que formam a base, o alicerce da nossa fé. Porque você pode pensar, se isso tudo valia só para a Antiga Aliança, por que eu tenho que ler Levítico? O que esse texto de Levítico me traz para os dias de hoje? Traz fundamento, traz base, traz tudo. Porque se ele aponta como deveria ser o sacrifício, e se Jesus foi o sacrifício, o princípio que nos traz a salvação, que nos traz a vida plena, está por detrás desses textos. E é o que nós vamos ver hoje. Essa lei aponta para a base da nossa fé em 3 pilares: sangue, cinza e fogo. O sangue representa a nossa salvação. A cinza
sangue. Lá em Levítico 1, versículo 5, começa a trazer a orientação desse sacrifício que nós lemos no capítulo 6. Levítico 1,5 diz assim: então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão nos lados do altar, que está na entrada da tenda do encontro. Ou seja, antes do animal ser queimado totalmente, ele deveria ser morto e todo o seu sangue derramado. Isso simbolizava o pagamento de vida por vida. A vida de um inocente era a dívida sendo paga pela vida de um culpado. Para um viver, o outro tem que morrer. Essa é a representação do derramamento do sangue. Lá em Levítico 17:11 está escrito assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Só que o ponto aqui é: hoje, depois de Cristo ter derramado o seu sangue na cruz, o sacrifício de sangue diário que nós temos que entregar é a nossa vida. Nós somos o sacrifício, dia a dia. Ele, Jesus, sacrificou na cruz, abrindo os céus para nós, nos dando a salvação. Mas a nossa responsabilidade é um sacrifício pessoal diário, dia a dia. Romanos 12:1 está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Jesus, lá em Lucas 9:23, você lembra o que ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso sacrifício de sangue. É negar nós mesmos, as nossas vontades, desejos, os nossos planos, os nossos projetos pessoais, o nosso ego, o nosso eu. A gente se prostrar diante da cruz e entregar tudo a Ele. É nós pegarmos o controle da nossa vida e falarmos assim: Senhor, eu não sei viver. Eu não sei viver. Até minha vontade é corrupta, controla a minha vida. Por isso nós chamamos Ele de Senhor, porque a palavra Senhor significa dono. E é engraçado como nós chamamos Ele de Senhor. Nós sabemos disso, nós lemos esse texto 1 milhão de vezes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Mas a gente insiste em querer viver a nossa vontade. A gente dobra o nosso joelho para orar a Deus, já apresentando aquilo que a gente vai fazer, e quer que Ele só assine embaixo. Cada dia devemos colocar nossas vidas no altar e deixar o fogo do Espírito consumir tudo que não agrada a Deus. Mas para que o fogo possa queimar, antes tem que haver entrega de sangue, cruz, entrega da nossa própria vida. Tem gente desejando o fogo de Deus, e eu também desejo. Pô, glória, eu sou batista, mas eu sou batista renovado. Eu também desejo fogo, eu gosto do manto, eu gosto da manifestação do Espírito. Mas antes de haver o fogo, tem que haver o sacrifício, senão é fogo estranho. Segundo, depois do sangue, a cinza. É o segundo elemento do texto de Levítico que nós lemos. Primeiro, o derramamento de sangue. Depois, o sacerdote deveria se livrar da cinza. É o que diz os versículos 10 e 11 de Levítico 6, o texto que nós estamos trabalhando. Levítico 6, versículos 10 e 11, diz assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, para um lugar cerimonialmente puro. Sabe o que é cinza? Cinza é o que sobra depois do fogo queimar.
Depois que o fogo queimava todo aquele sacrifício, todo aquele animal, sobravam as cinzas, e para que houvesse outro sacrifício, aquelas cinzas precisavam ser retiradas. E detalhe, nós acabamos de ler no texto, que o sacerdote deveria trocar de roupa depois de mexer com a cinza, porque a cinza representa aquilo que restou depois do fogo ter queimado. E Deus é tão zeloso que até a roupa que entrou em contato com aquela cinza deveria ser trocada. Sabe o que a cinza representa? Acho que você já pegou. Aquilo que sobra de nós depois que o fogo do Espírito queima. Nós fomos salvos pelo Senhor. Ele nos redimiu dos nossos pecados, mas a gente ainda deixa cinza. Você percebe isso? Você percebe que muitas vezes o nosso velho homem, a nossa velha natureza quer se manifestar? Você percebeu que antes de aceitar Cristo, talvez você fosse muito fofoqueiro, ou fofoqueiro, muito mentiroso, ou mentirosa, ou agressivo, ou beberrão, etc. E você hoje não pratica mais esse pecado, mas muitas vezes o velho homem quer se manifestar. Muitas vezes você se pega contando uma mentirinha aqui ou ali. Outras vezes você se depara falando um palavrão, ou sentindo desejo pela bebida, ou etc. Ou seja qual for o exemplo, as cinzas muitas vezes permanecem. Eu lembro que eu contei aqui, eu era viciado em escola de samba, né? Eu no mundão, eu enfornado em escola de samba, e eu tinha uma coleção de CDs das escolas de samba, desde os anos 60, 70, que era uma relíquia. Quando eu voltei para Cristo, eu voltei de coração, não ouvia aquelas músicas, mas aquela relíquia ficava guardada. Aquilo ali ficava, não, aquilo eu não mexo. Só que um belo dia, eu voltando de um culto cheio de poder, eu cheguei em casa, cheio do fogo de Deus. Eu falei, hoje, eu peguei um saco de lixo, joguei aquilo tudo dentro do saco, coloquei um louvor nas alturas, sapateei em cima daquilo, quebrei tudo e joguei no lixo. Aquela cinza teve que ser removida. Aleluia. Isso nos ensina que Deus não tolera a contaminação em sua presença. A limpeza deve ser completa. Essas cinzas atrapalham nossos sacrifícios de louvor. Ninguém consegue fazer fogo novo num lugar cheio de cinza. A cinza tem que ser retirada. Tem gente que se pergunta, Deus, por que o Senhor me renova? Por que eu te peço tanto dons? Por que eu te peço tanto que o Senhor venha de novo conforme veio outra vez? Sabe por que ele não pode vir? Porque tem cinza. E a cinza precisa ser retirada. Glória a Deus, aleluia. Pessoas muitas vezes não conseguem viver uma espiritualidade, uma intimidade com Deus maior, porque se sentem sujas de cinza. E quando a gente está sujo, a nossa tendência é querer se esconder de Deus. Você lembra de Adão e Eva? Quando pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se cobrir e se esconder de Deus, como se fosse possível retirar as cinzas. Sabe? Todos nós somos pecadores. Quais são as suas cinzas que têm atrapalhado a sua vida? Todos temos cinza. O crente mais espiritual aqui dentro tem cinza para ser retirada, e ser retirada diariamente. Sabe qual a diferença do justo para o ímpio? A diferença marcante do comportamento do justo para o ímpio é que o justo, ele está o tempo todo tirando as suas cinzas. O ímpio, ele deixa acumular, ele nem se incomoda. Sabe, uma vez, eu era membro da Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, nos anos 2000, e o pastor Márcio lá, ele sempre falava isso, que um dia ele estava indo para um casamento, ele colocou o seu melhor terno, e quando ele estava atravessando a rua para ir para o casamento, veio um carro e jogou lama em cima dele. Ele imediatamente correu para casa, trocou de roupa, colocou um terno novo e voltou para o casamento. E aí o Espírito Santo falou com ele: você entendeu o que é graça? Você entendeu o que é limpeza espiritual? Ele falou: não, Senhor. Sabe qual a diferença de você para o mendigo? A diferença é que você se sentiu sujo e imediatamente foi trocar de roupa. O mendigo, ele nem sente mais o seu próprio fedor. A sujeira não incomoda mais. Tem pessoas que no corpo, na roupa, estão limpinhas, mas a sua alma
forma está como de um mendigo, porque acumula cinza. O Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite. Ele identifica as suas cinzas, retira as suas cinzas. Ele quer queimar, Ele quer renovar o fogo em você, mas tira as suas cinzas. E o primeiro passo para você tirar as suas cinzas é a autoavaliação. É você fazer uma CPI em você mesmo. Como disse o salmista lá no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho que te ofenda e dirija-me pelo caminho da terra. O primeiro passo é você se identificar, se olhar no espelho, ao invés de apontar o outro. Saiba que quando você aponta o dedo para alguém, um dedo vai para outra pessoa, o outro vai para Deus e 3 se voltam contra você. Aprenda a se olhar melhor no espelho. O segundo passo para retirar as cinzas é sinceridade diante de Deus. Falta muitas vezes isso em nós. Você já viu gente que se dobra diante de Deus e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E Deus está lá no trono falando assim: faz, vomita, fala, confessa, se expressa. Quais pecados? Deus quer confissão, Ele quer que você rasgue o coração. O terceiro passo é procurar irmãos que te ajudem. Para isso existe a igreja, para isso existe o pastor, para isso existe liderança. O ferro com o ferro se afia. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Falamos do sangue, falamos da cinza, agora vem o fogo. Nós entregamos a nossa vida como sacrifício a Deus, carregamos a nossa cruz, diariamente estamos removendo a nossa cinza. Então o que vem agora? O fogo. Glória a Deus, aleluia. Versículos 12 e 13, lá de Levítico 6, o texto que nós estamos estudando nessa noite, diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O fogo representa o nosso relacionamento com Deus. A chama em nós representa essa devoção a Deus. É por isso que o salmista, ele rasgando o seu coração lá no Salmo 51, Davi ali reconhecendo o seu pecado, ele fala disso: não retire de mim o teu espírito, não apague o fogo do espírito. Quando Deus arde a sua chama em nós, Ele nos purifica e nos faz luz e braseiro por onde nós passamos. Esse é o fogo, sabe? Para Deus me chamar como pregador da palavra, eu ouvi muitos e muitos sermões, eu ouvi muitos e muitos grandes pregadores, eu fiz 3 seminários diferentes, eu fiz algumas pós-graduações em teologia, mas um analfabeto me ensinou a ter amor pela palavra. Um analfabeto me tornou pregador. Porque apesar de não saber ler e escrever, esse homem tinha uma chama tão acesa dentro dele, que ele me fez ter paixão pela palavra, e só de me lembrar dele já me emociona. Eu não sei nem o nome desse homem, eu não sei nem de onde ele veio, como ele está, eu não sei se está vivo ou morto, mas aquele homem acendeu uma chama em mim. Eu estava na igreja certa vez, eu jovem ainda, muito jovem, eu estava sozinho num culto, um culto de sexta-feira, depois do trabalho. Eu me assentei numa fileira, e esses senhores estavam os 2 bancos ao meu lado, e ele muito simples, com uma caixinha de balas que ele deveria vender no ônibus em algum lugar, e ele estava com a Bíblia no colo, e quando o pastor lia o versículo, ele repetia em voz alta, e daqui a pouco o pastor falava outro versículo, ele
Mas eu não demonstrei que estava incomodado, eu fiquei ali. Mas ele virou para mim, cheio do Espírito Santo, apontou o dedo para mim e disse assim: sabe, filho, eu não sei ler nem escrever, mas eu amo tanto a palavra de Deus, que quando o pastor fala lá o versículo, eu fico com a Bíblia no colo em reverência, eu repito para gravar e pregar tudo o que eu ouvi quando sair daqui. Esse homem me ensinou mais a palavra de Deus do que todos os teólogos, professores e pregadores que eu já ouvi. Porque o que nós precisamos não é cabeção, o que nós precisamos não é muita busca de conhecimento, é paixão por Deus. Eu saí dali lendo a palavra, eu saí dali devorando a palavra. Que você seja cheio do fogo. Mas acontece que esse fogo nós não iniciamos. E esse fogo é importante. Grava isso. Esse fogo nós não damos início. Estamos lendo Levítico 6. Em Levítico 9, 24, 3 capítulos à frente, diz quando esse fogo começou. Porque aqui em Levítico 6 ele está dando orientação. Lá em Levítico 9, 24, diz que depois que eles fizeram tudo como Deus mandou, pode colocar Levítico 9, 24, por favor. Quando eles fizeram tudo que Deus mandou, olha o que acontece. Saiu fogo da presença do Senhor, que consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. O fogo que deu início ao holocausto, ao sacrifício, veio da onde? Nós não iniciamos esse fogo. Não é você que se incendeia, é Ele que te incendeia. Por isso que primeiro tem que haver sacrifício de sangue, e segundo tem que haver remoção das cinzas, e então você espera o fogo dele te queimar. Ele nos amou primeiro, como diz 1 João 4,19. Nós não somos capazes de gerar fogo do Espírito em nós. A tentativa de gerar fogo em nós é a combustão. Você lembra? Está em Levítico, se não me engano, capítulo 10, o capítulo próximo depois desse, a história de Nadab e Abiú. Você lembra? Filho de Arão. Se você não lembra, eu vou relembrar rapidamente a história com você. Depois desse fogo de Deus queimar, eles eram os sacerdotes. E uma das funções dos sacerdotes era levar o incenso, que ficava queimando o tempo todo diante do altar, no tabernáculo. E ao invés de pegar o fogo que Deus produziu e não deveria ser apagado para acender o incenso, eles acenderam o incenso com o fogo que eles fizeram. Sabe o que aconteceu? Quando eles levaram o incenso deles para o altar, o fogo de Deus consumiu os dois. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado para você querer produzir a espiritualidade em você mesmo. Cuidado. Deixe Deus te queimar. Como nós temos visto no dia de hoje, fogo estranho por aí. Pessoa querendo produzir o seu próprio fogo e chamando isso de fogo de Deus. A nossa missão, porém, preste atenção nisso. Esse é o último ponto. A nossa missão, porém, é fazer o fogo se manter vivo. Quem dá início ao fogo é Ele, mas a nossa obrigação é manter o fogo vivo. Você lembra o texto que nós acabamos de ler, dos versículos que nós lemos por último agora, foi o versículo 12 e 13? Nesses versículos, qual é a ordem do Senhor? Mantenha o fogo aceso, traga lenha e mantenha o fogo do Senhor aceso. Ele deu início ao fogo, mas a obrigação de manter esse fogo é minha e sua. Algumas lenhas que nós temos que colocar nesse fogo diariamente. Primeira lenha, a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salmos 119, 11 diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Romanos 19, 11: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora sim, Abacuque 3, 2: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado.
Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra de Deus é que aviva a chama. Aleluia. Abacuque disse: ouvir a tua palavra. E após ouvir a tua palavra, eu digo: aviva a tua obra no meio dos anos. Amém. E no meio dos anos faz a coisa. A palavra de Deus é a primeira lenha que deixa a chama acesa. Porque a chama é avivada pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a ti, Senhor. Aleluia. A segunda lenha, oração. Deus fala conosco de várias maneiras, mas há uma maneira de nós falarmos com Deus, através da oração. E muitas vezes nós não queremos orar, priorizamos outras coisas. A oração é o único meio que gera intimidade com Deus, a oração. Porque Deus, Ele é pessoal. E você só gera intimidade com uma pessoa conversando com ela. Eu nunca vi ninguém ser íntimo de alguém sem conversar com a pessoa. Sabe, a minha esposa, ela tem a voz, a irmã da minha esposa, minha cunhada, ela tem a voz idêntica à da mãe, idêntica da minha sogra. A voz da minha sogra e a voz da minha cunhada é a mesma voz. Aí, às vezes, uma das duas ligava lá para casa, eu atendia e falava assim: chama a Suelane aí, é a Adriana. Eu falava: tá, é a Jerusa, que é minha sogra. Tá, vou chamar. Eu falava: Suelane, sua mãe. Aí ela atendia e falava assim: para, Adriana, eu sei que é você. Eu falava: oxe, que bruxaria que é essa? É a mesma voz. Como que ela distinguiu que não é a mãe que é a irmã? Responde para mim, como que ela sabe? Intimidade. Você quer discernir quando é a voz do Espírito Santo falando contigo e quando não é a sua própria voz? Intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus discerne a voz dele. E sabe como você tem intimidade com Ele? Oração. Oração. A terceira lenha, jejum. O que é jejum? O jejum talvez seja a prática espiritual mais deturpada hoje nas igrejas, por causa do sincretismo religioso. As pessoas confundem a nossa fé com a fé de outras religiões. Jejum não é pagamento de promessa. Jejum não é você chamar a atenção de Deus. O jejum não tem nada a ver com Deus. O jejum tem a ver com você. Jejum é treinamento. Jejum é adestramento. Jejum é para você virar para a sua alma e dizer, é a sua alma virando para a sua carne e dizendo assim: isso é jejum. Jejum é você se abster de alimento para você treinar a sua carne a resistir à vontade dela. É você treinar a sua carne a submeter à sua vontade. Isso é jejum. Jejum é indiretamente uma forma de adoração, porque você se torna o melhor adorador. É indiretamente uma forma de oração, porque você se torna alguém que ora melhor, ora conforme a vontade de Deus. Jejum é indiretamente o zelo pela palavra, porque além de você estar cumprindo o que a palavra manda, você vai ter mais paixão pela palavra, porque você está treinando a sua carne a se submeter à palavra. Quarta lenha, comunhão. Deixa eu dizer uma coisa: se essa igreja, todos os membros dessa igreja soubessem o valor da comunhão, tinha gente do lado de fora, gente em pé pelos corredores. Comunhão. Nós estamos falando aqui de fogo, e uma brasa fora da fogueira, ela se apaga rapidamente. Ela se mantém até acesa por um tempo, mas daqui a pouco ela vai se apagar. Ela não se mantém. Quando eu era pastor de jovens, eu falava isso para eles: faz uma experiência. Chega em casa, pega uma faca e corta o dedinho aqui, ó.
e deixa no canto da sala e vê o que vai acontecer com aquele dedinho fora do corpo. Daqui a pouquinho ele vai estar cheirando mal. O corpo vai sentir a dor. O corpo vai sangrar. O corpo pode até ficar febril. O corpo vai precisar de curativo, mas vai sobreviver. O corpo vai sentir falta daquele membro, mas vai viver. Agora aquele dedo vai apodrecer. Comunhão. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Salmo 133:1 diz assim: ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Coloque essas lenhas sempre no seu altar. Coloque essas lenhas todo dia no seu altar. Todos os dias. Palavra, oração. Sempre que você puder, jejum, comunhão. E você vai ver o fogo que não vai sair de você. Mas eu quero terminar essa mensagem com uma historinha. Eu tenho aprendido que as historinhas que a gente conta para as crianças servem mais para nós. E a historinha é o seguinte: diz que a vela estava apagada, toda bonitinha, inteirinha lá, e o fósforo todo aceso. Chega perto da vela e diz assim: vela, 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 eu tenho que te acender, deixa eu te acender, vela, eu estou aqui queimando, deixa eu te acender. A vela diz assim: sai fora, sai de perto de mim, eu estou aqui toda inteirinha. Vela, o meu propósito é acender você, vela. Qual o seu propósito de vida? É ficar apagada para sempre sem cumprir o seu propósito? Vela, veja, eu estou me consumindo, a minha vida é rápida, deixa eu te queimar, vela. E a vela então olha para o fósforo lá terminando, ela se compadece, ela olha aquela situação, ela toma coragem e diz: tá bom, vai, me acende. Então o fósforo acende a vela. No início ela sente aquele assombro daquele fogo em cima dela. Ela toma aquele susto, mas ela sente o maior prazer que ela já sentiu na vida dela. Porque ela sente aquilo queimar, em volta dela ela vê que não existe mais escuridão. Ela vê que ela produz luz. Ela vê que ela está sangrando sim, mas isso lhe traz prazer e não dor. Ela sente uma alegria que ela nunca sentiu na vida. Então ela olha para o lado e vê uma outra vela apagada. E ela acende essa outra vela. No início ela resistiu, porque ela pensou assim: será que se eu acender aquela vela, a chama em mim vai diminuir? Mas quando ela acende a vela do lado, ela viu que a sua chama não diminuiu, mas que a outra teve também a chama, e que a luz aumentou, e que o calor aumentou, e daqui a pouco a outra acendeu a outra, e a outra, e a outra, daqui a pouco era uma chama de muitas velas, daqui a pouco era um grande candeeiro, iluminando um grande lugar e queimando, acabando com frieza. E eu acho que você já entendeu que o fósforo dessa história é o nosso Senhor Jesus. Ele morreu jovem, queimou rápido, 33 anos de idade só. Eu já passei disso aí tem uma década. Eu fico imaginando, meu Deus, eu sou tão jovem, Jesus viveu só 33. E detalhe, ele vive o seu ministério só por 3 anos, como um fósforo que queima rápido. Mas como ele queimou? Ele acendeu aquelas primeiras velas no dia de Pentecostes, e uma acendeu a outra, e a outra acendeu a outra, e 2000 anos depois estamos nós aqui como velas, falando: Deus, me acende, me acende. Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, Senhor, nós não queremos que essa palavra seja só uma instrução, seja só uma informação. Nós queremos que essa palavra seja praticada por nós. Deus, não permita que a gente saia da igreja mais ouvindo uma palavra sem praticar. Senhor, nós queremos hoje sacrificar nossa vontade diante do Teu altar. Nós queremos derramar o nosso sangue em forma de sacrifício dos nossos desejos, vontades, planos, desejos. Nós queremos remover as cinzas
queremos também, Senhor, que o Senhor acenda o fogo cada vez mais em nós. Nós queremos lenha. Deus nos dê força para carregar lenha. Espírito Santo de Deus nos dê força para carregar lenha da palavra, lenha da oração, lenha do jejum, lenha da comunhão. Senhor, nos ajude a carregar a lenha do serviço cristão. Oh Deus, produza isso em nós. Queremos queimar por Ti, Jesus. Queremos ser esse sacrifício continuamente queimando como manda a Tua lei. Senhor, se alguém aqui que ainda não sacrificou a sua vida, não entregou a sua vida para o Senhor, não deu o primeiro passo que é o sangue, Senhor, essa pessoa se arrependa agora no seu coração e se volte para Ti. Deus, se alguém aqui cheio de cinza, se alguém aqui amontoando cinzas na sua vida,